Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, lá no Salmo de número 133. E é sobre esse salmo que nós iremos conversar nessa noite. O Senhor trará aos nossos corações a palavra dele para nós. Salmo muito conhecido, eu pedi para abrir, mas eu creio que muitos sabem de cor, não é verdade? Salmo de número 133. Eu queria te convidar a ler junto comigo. Vamos ler juntos? Vamos lá? E diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes do Sião. Ali. Amém, glória a Deus. Irmãos, esse salmo que nós acabamos de ler, nós sabemos que ele é um salmo de romagem. Do Salmo 120 até o Salmo 134, eram ali canções que todos os povos, eles iriam adorar ao Senhor e eles caminhavam ali cantando essas canções. Cantando e bendizendo o nome do Senhor. E cada cântico desse trazia ali uma identidade. E nesse aqui nós podemos olhar imediatamente e perceber que ele fala aos nossos corações acerca da comunhão com os irmãos. Mas para a gente entender um pouco de quando foi escrito esse salmo este escrito por Davi, a gente precisa voltar um pouquinho mais para trás na história. Um pouquinho ali quando Josué finalmente atravessa a terra prometida e ali as tribos elas são divididas entre eles ali conforme havia estabelecido pelo Senhor. E essas pessoas elas iriam, se ajuntavam para reunir aonde o tabernáculo estava. E foi assim por muitos anos. Até que nesse tempo era o tempo dos juízes. E havia ali juízes sobre aquelas terras. Mas o povo agora não estava mais satisfeito com os juízes. E eles queriam para eles alguém que fosse o quê? Uma referência, alguém que vestia ali a armadura para ir para a batalha, para ir para a guerra. Né? E nesse tempo então, o Senhor levanta ali aquele que seria o primeiro rei. E este rei então é Saul. Mas Saul não foi um bom rei, não é verdade? E nós vamos perceber que então o Senhor tira ele e coloca então finalmente ali Davi. E Davi agora, ele assume, porém, ele não é bem aceito por todas as nações. Ele fica ali somente em Judá. E aí as outras 11, elas não aceitam o reinado de Davi e acaba gerando ali uma guerra civil entre eles. E essa guerra que permeou por 7 anos, aproximadamente. E quando finalmente essas nações, essa guerra civil, ela termina, e quando finalmente eles aceitam ali Davi como rei, e ele agora consegue governar por toda Israel, podemos dizer que nesse tempo foi o tempo onde ele escreveu este salmo. Salmo de número 133. E durante esse período onde as pessoas elas caminhavam, e elas caminhavam para esse lugar de adoração 3 vezes ao ano, como diz lá em Deuteronômio 16, que eles haviam de se reunir e encontrar para essa adoração. Eles iam caminhando e eles iam cantando essas canções. Essas canções que geraram ali a identidade de um povo. Essas canções que muitas das vezes afastavam os perigos que haviam ali por aquelas estradas.
E que perigos? Porque de repente a gente percebe uma pessoa cantando sozinha. E quando essa pessoa está cantando sozinha, num lugar totalmente deserto, totalmente afastado, essa pessoa ela é facilmente ali uma presa, sim ou não? Mas agora toda uma nação se reunia num lugar e se movia em direção a Jerusalém, e todos ali cantando essas canções. E cantando essas canções, esses cânticos de romagem. Talvez o inimigo que estava ali ao redor, tentando pegar algum deles, eles percebiam e viam ali aquela grande multidão cantando e pensavam assim, poxa vida, esse aqui é um povo que eu não vou atacar. Está aqui um número maior, não vale a pena. Como diz os jovens de hoje, né? Não compensa. E agora, esse povo caminhava unido em uma só canção. E que perigo é esse, irmãos? Sabe, se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Lucas 10, nós vamos ouvir uma história, a partir do verso 25. Onde o nosso próprio Senhor Jesus, Ele vai criar uma história, uma parábola. E Ele vai nos contar de algo que eu acredito piamente que era comum naqueles tempos. O Senhor Jesus, Ele contava a história pegando o contexto da cultura e de tudo o que acontecia. E essa parábola você conhece bem, que é a parábola do bom samaritano. E Jesus vai nos contar aqui que um homem estava no caminho e ele estava sozinho quando de repente ele foi encontrado e ele foi açoitado e deixado em quase morte. Quando de repente passou ali um sacerdote que subia a Jericó, e os grandes líderes daquela época, as pessoas de poder moravam, então esse era um caminho comum onde eles passavam, e ele simplesmente ignorou. Como depois também passa ali um levita e ele simplesmente ignora. Sabe, aqui não está claro para a gente, porque o Senhor Jesus ele não fala que era exatamente nessa ocasião, mas nos leva a entender e nos leva a perceber os perigos da estrada e os perigos que é de andar sozinho por essa estrada. O Salmo 133, ele fala para nós de um povo que caminhava rumo a Jerusalém, um povo peregrino. E eu pergunto a você nessa noite, qual é a nossa diferença para este povo? A diferença é que, na verdade, hoje nós estamos peregrinando, mas não a Jerusalém, mas a Nova Jerusalém. Nós estamos indo na direção do nosso Senhor. Nós estamos peregrinando por este mundo, vivendo toda e qualquer adversidade, sujeito aos perigos que o mundo está ali nos oferecendo. E agora o salmista, já percebendo desde aquele tempo, dizendo que, ó quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. A união, irmãos, ela traz para nós coisas extraordinárias. Caminhar junto nos afasta de tantos perigos que estão nos assolando no dia a dia. Caminhar junto, irmãos, é como o óleo precioso derramado sobre a barba de Arão. E se você olhar dentro da própria parábola que Jesus conta, onde o bom samaritano ele encontra ali a pessoa que está ferida. E uma das primeiras coisas que ele faz é aplicar o óleo ali. É claro que não é o mesmo óleo, mas também nos remete a entender que naquela época o óleo ele tinha ali a propriedade medicinal para poder curar pessoas. A comunhão que nós vivemos aqui em Cristo Jesus é como um óleo que pode curar a sua alma, que pode curar o seu interior, que pode curar a sua vida. Oh, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. E mais à frente o salmista vai trazer para a gente que é como o orvalho do Monte Hermon.
E diante de toda essa divisão que foi citada aqui, de toda a dificuldade, se formos olhar no mapa, você vai perceber que o Monte Hermon está no norte. E o orvalhar desse monte, o quanto mais ele consegue aglutinar ali água durante o ano, quando essa geleira começar a se derreter, ela desce para o Jordão, e o Jordão ele se torna agora um rio mais caudaloso. E ele se tornando um rio mais caudaloso, ele traz mais prosperidade, ele traz uma expectativa melhor, de uma colheita melhor. O salmista agora olha para esse salmo e fala assim: a comunhão, ela é como o orvalhar do monte. Porque quanto maior, quanto melhor, maior é a provisão do Senhor e o recurso no meio do seu povo. E aí ele vai finalizar dizendo assim: ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali aonde, irmãos? O Monte de Sião. Ali hoje, aqui, no nosso meio. Aqui, eu e você. Eu e você vivendo e experimentando de coisas extraordinárias, assim como nós acabamos de ouvir o testemunho da minha esposa que foi curada. Ouvindo, trocando, partilhando de todas as coisas, das nossas alegrias, das nossas dificuldades, porque é como um óleo que cura as nossas emoções, que acaba com os problemas. Isso é a nossa verdadeira comunhão em Cristo Jesus e nós como corpo. No nosso meio, irmãos, há provisão. Por quantas vezes aqui o próprio pastor traz essa realidade. Você, dizimista fiel, você fiel ao Senhor Jesus, a sua casa não vai faltar mantimento, a sua casa não vai faltar, porque você faz parte de um corpo. Você faz parte de um lugar. Você pertence. Irmãos, e olhando para toda essa realidade da comunhão que é proposta pela palavra do Senhor Jesus, e todo esse povo que agora caminhava na mesma direção, a Jerusalém, para poder adorar ao Senhor. Hoje nós caminhando em direção a Jerusalém, a nova Jerusalém, cantando a mesma canção. A mesma canção cujas partituras são as Escrituras Sagradas, aonde nós olhamos para ela e percebemos o cuidado, o amor e a direção do nosso Senhor Jesus. Quando nós olhamos para ela, cantando essas verdades, como nós cantamos aqui, entendendo quem é o nosso Senhor, partilhando desse momento de adoração, rumo à eternidade. Mas uma das maiores estratégias de Satanás nos últimos dias é tentar dissolver toda essa comunhão. É tentar destruir uns aos outros. Porque a própria palavra do Senhor vai nos falar que o reino dividido, ele não vai o quê? Ele vai se dividir. E a palavra do Senhor também mostra nos dizendo que o Senhor, ele abomina aquele que semeia intriga entre os irmãos. E aí, irmãos, nós normalizamos algumas coisas no nosso meio, de sentar às vezes numa mesa, numa roda, e achar que está tranquilo falar mal de qualquer pessoa, mesmo que não pareça falar mal. Mesmo que seja num tom de motivo de oração. E de uma forma muito sutil, muito delicada, Satanás tem incendiado corações de pessoas no meio da igreja. Satanás tem roubado a adoração, porque de repente você olha para irmão tal e ele está com a mão levantada, ou se irmão ciclano está na frente e você não gosta dele, ou qualquer outra coisa do tipo. Satanás tem colocado nas rodas, no lugar onde deveria haver comunhão, onde deveria haver partilha do pão, uma entrega ali de uns pelos outros, de sermos como óleo para poder trazer cura aos corações feridos, de sermos como o orvalho que traz provisão uns para os outros.
Nós fazemos das nossas mesas agora um altar a Satanás. E perdoe-me se eu estou te chocando com o que eu estou dizendo, mas se você se dispõe a sentar num ambiente onde você está disposto a falar mal de alguém, o Senhor não é glorificado naquele lugar. O Espírito Santo não está ali. A comunhão, ela é quebrada. Irmãos, a palavra do Senhor para nós nessa noite é para que venhamos ter a atenção nessas armas que Satanás tem levantado no meio do povo. Porque se somos um povo que de fato cantamos a mesma canção, se somos um povo de fato que estamos indo na mesma direção, como nós somos um povo capaz de chegar no campo de batalha e de guerra e ver ali um soldado que está ferido, e ao invés de estender a mão, de acolher, assim como o bom samaritano fez, mas muitas das vezes somos capazes o quê? De acabar de matar. O Senhor, Ele tem nos chamado a atenção para, de fato, prestarmos atenção nessas astúcias de Satanás. Isso está muito normal, irmãos. Está muito comum. O convite para o seu coração nessa noite é que você precisa cessar isso. Precisa cessar isso dentro da sua casa. Precisa cessar isso nas suas rodas de convívio, dos seus amigos. Você que está ouvindo essa palavra nessa noite, e essa palavra está indo de encontro ao seu coração, você é o pausa dessa história. Você é aquele que agora vai escolher não simplesmente sentar para disseminar o mal, mas você vai ser aquele agora que vai sentar e vai ser como um óleo precioso. Você vai ser como o orvalho para a vida daqueles que estão sentados diante de você. São coisas, irmãos, que eu insisto nisso, está tão comum que você já não está percebendo mais. Está tão comum que às vezes parece que é normal. E não é normal. O Senhor está nos trazendo essa igreja para um tempo de cura, para um tempo de renovo, para um tempo de algo verdadeiramente novo nele. Algo que vai trazer cura para os corações. Assim como o Senhor Jesus conta essa parábola, e tem uma análise da escola de Antioquia que é muito engraçado, que ela era uma escola que ela contava muito, a Júlia gosta muito de usar essa palavra, mas me fugiu agora. Não ilustrações, pastor. As alegorias, era uma escola muito alegórica. E aí ela traz aqui algumas alegorias sobre este texto, né? Onde ela fala, obviamente, que o bom samaritano é o Senhor Jesus, que o lugar aonde vai hospedar aquele que está ferido ali é a igreja, que o homem da hospedaria é o pastor, mas existe um outro elemento nessa história, que é o burrinho que leva o ferido até a enfermaria. Esse burrinho é um evangelista. A escola de Alexandria não me ajudou, de Antioquia não me ajudou muito. Mas que seja o evangelista, ou que seja você, aquele que vai levar, mas aquele também que está disposto a tratar, aquele que está disposto a derramar o óleo, a derramar o vinho, a gastar tempo. Que seja você aquele que, de fato, quer desfrutar de uma igreja vivendo em plena comunhão. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que aqui neste lugar, não neste templo, e eu tenho dito isso muito para os jovens, porque se de repente essa igreja, ela é destruída, essas paredes aqui,
aonde formos reunir, que seja na pracinha, que seja na casa de alguém, que seja na célula, é ali, naquele lugar de comunhão, é onde o Senhor ordena a bênção. Que sejamos um povo dispostos a ir cantando rumo a Nova Jerusalém, dispostos a curar uns aos outros, dispostos a parar e acessar esse ambiente aonde o Senhor não é glorificado, dispostos a cessar essa falação, que a sua boca seja uma boca de bênção, que a sua boca seja uma boca a proferir coisas do Senhor, que a sua boca abra para abençoar o seu irmão. E eu queria te convidar nesse instante a se colocar de pé. E você vai orar com a pessoa que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado provavelmente é o seu familiar. Provavelmente um amigo. A pessoa que está do seu lado provavelmente é a pessoa que muitas das vezes você vai precisar acessar. A pessoa que está do seu lado também é a pessoa que você vai se dispor a ser como óleo, para trazer cura, para trazer vida. Então ora para essa pessoa, fala com ela, fala com o Senhor e fala: Senhor, o que depender de mim, da minha casa, o que depender de nós, a nossa comunhão será um ambiente de bênção e não de destruição. O nosso lar será um lar onde nós iremos adorar ao Senhor. E quando nós sentarmos à mesa, nós iremos sentar para desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. E não faremos deste lugar um lugar de maldição. Não faremos deste lugar, Senhor, um lugar onde Satanás quer nos levantar uns contra os outros. Esse lugar será um lugar de santidade, de adoração. O que depender de mim, o que depender de nós, a nossa casa será um lugar onde, quando recebermos pessoas, iremos proferir bênçãos à nossa liderança. Iremos proferir bênçãos, declarar que o Senhor é o nosso Deus, e nós cantaremos a nossa canção em uma só voz, na direção da Jerusalém celestial. Nós somos o teu povo, Senhor. E como nós podemos erguer as nossas mãos e as nossas vozes para dizer que nós te exaltamos, se no nosso coração, Senhor Deus, ainda existe raiz de amargura? Como nós podemos, ó Deus, levantar as nossas mãos e declarar que o Senhor é o único, que o Senhor é digno de tudo, mas Satanás tem trazido e tem semeado intriga no nosso meio? Nós temos, ó Deus, não percebido as suas ciladas. Temos esquecido que não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Senhor Jesus, nós como igreja do Senhor, nessa noite, nós oramos no intuito de cessar tudo aquilo que promove divisão no nosso meio, Senhor Jesus. E nós queremos olhar para o Senhor e marchar, ó Deus, rumo a Canaã, rumo, Senhor Deus, a Nova Jerusalém, como um povo que canta uma só canção, que fala uma só língua, que entende uma só mensagem, Senhor Deus.
Ajuda-nos, Senhor, a cessar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vigiar. Abra os nossos olhos, Senhor Deus. Move o teu povo a orar, Senhor Jesus. Move o teu povo, ó Deus, a dobrar os joelhos e se prostrar diante do Senhor. Move o teu povo, Deus, a cada vez mais reconhecer que o Senhor é o único. Move o teu povo, Senhor Deus, a prostrar diante do Senhor, a reunir aqui não somente num culto de domingo, mas num culto de oração, porque sente saudade uns dos outros, porque sente saudade da presença do Senhor, de estar no meio do teu povo, aonde o Senhor ordena a bênção do Senhor. E nós oramos, Senhor Deus. Nós oramos, ó Pai, por todos os conflitos, por todos os problemas, Senhor Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor traga luz à vida dessa igreja, e que se porventura, ó Deus, existe alguém aqui ainda com amargura um com o outro, Senhor Jesus, que o Senhor traz cura nessa noite. Que se porventura existe ainda, Senhor Deus, algumas coisas que Satanás semeou, que seja arrancado nessa noite, em nome de Jesus. Mas que esse povo, ó Deus, possa caminhar, cantando de cabeça erguida, consciente, com leveza na alma, de saber que o domínio do Senhor é absoluto, que o Senhor perdoa, que o Senhor cura, que o Senhor transforma, sem ressentimentos. Um povo unido pelo teu amor, unidos no mesmo propósito, Senhor. Faz cessar em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos deu esse privilégio de poder caminhar juntos. Porque os perigos que assolam as estradas, Senhor Deus, o Senhor sabia que não seríamos capazes de vencê-los sozinhos. Louvamos o teu santo nome, Deus, porque o Senhor fez essa igreja aqui, esse espaço aqui, para que parte da tua igreja pudesse se reunir. Eu louvo ao Senhor, Deus, por cada departamento dessa igreja. Deus, eu louvo ao Senhor pela vida de cada presbítero dessa igreja. Deus, eu louvo ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada professor dessa igreja. Deus, eu louvo ao Senhor por cada diácono dessa igreja. Ó Deus, por cada integrante, Pai, da equipe de louvor dessa igreja. Ó Deus, eu louvo ao Senhor, ó Pai, pela equipe da cozinha que com tanto amor serve essa igreja. Ó Deus, e tantos outros ministérios, ó Pai, que a minha mente limitada não me permite lembrar, mas o Senhor conhece. E o Senhor conhece o zelo e o trabalho de cada um aqui nessa comunidade, e o Senhor vê, ó Pai, que todos estão com seu coração ardendo, desejoso de agradar ao Senhor. Pai, não permita que Satanás venha trazer divisão no meio dessa igreja, nunca mais, em nome de Jesus. Satanás, porta em retirada agora em nome de Jesus. Nós somos um povo vitorioso, um povo que crê no Senhor Jesus, e o nosso general é Cristo, e nós seguimos os seus passos, e nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá, Senhor, porque não há ninguém que possa se levantar ao teu senhorio. E nós te amamos, Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a cantar a mesma canção, a seguir na mesma direção, amando, adorando e a servindo ao Senhor. Essa oração que nós fazemos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.